pessoal, estamos aqui direto do canal Neural, eu, professor Antônio Marcos, com meu queridíssimo amigo, professor Ronaldo Ferreira, meu nome, o monge, não faça isso comigo não, meu amigo, estamos direto aqui da Livraria Vozes, Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, ao lado do edifício Garagem, próximo ao Procon. Vamos lembrar que a Livraria Vozes tem grandes ofertas de livros para vocês e tem aqui uma seletividade de intelectos e mais propostas de boas leituras que vocês podem acompanhar através desse grande fornecedor de cultura e informação da cidade de Salvador, Bahia e de outros lugares do país. Grande Ronaldo, vamos falar aqui de um tema importante, nosso segundo tópico aqui, nossa segunda leitura, uma leitura mais particular, vamos falar sobre... Cinismo. Eu costumo dizer que geralmente quando você chama a pessoa de cínico, você sabe a origem da palavra. Porque você chama alguém de cínico, na sequência diz cachorro. Então, o cínico, na verdade, e o cachorro não tem muito a ver com o que a gente tem hoje. Entende hoje como cínico, entendo. O Diógenes é o grande cínico que mora num barril. Né? Imagina um barril grande, né? E ele mora, e ele se separa da cidade, ele sai da cidade, sai das convenções sociais, que ele coloca isso como uma forma de aprisionar a psique, a alma humana, para viver ali de maneira despojada com a natureza. Tem uma desconfiança aos conceitos e aos seres humanos. Então ele procura viver uma vida de paz integrada com a natureza para alcançar a ataraxia, ou seja, esse encontro interior, né? E para isso ele foge de todas as convenções. Eles não gostam da questão do dinheiro, eles não gostam de nenhuma possibilidade de uma vida que traga alguma forma de prestígio social. Inclusive o Diógenes, no auge do império de Alexandre era dado a procurar os sábios, né? E foi procurar Diógenes, que era tido como um homem muito sábio. E chegando lá, Diógenes estava seminu, só com um pano, né? E aí disse a Diógenes: sei que você é o Diógenes, sua fama te precede, e eu estou aqui, eu sou o Alexandre, o Magno, né? Poderia se dizer assim, o grande imperador Alexandre, e peça o que você deseja que, na minha possibilidade, eu realizarei. E o Diógenes simplesmente disse: saia da frente do sol que eu estou a contemplar. Que eu estou a contemplar. A contemplar. Ou seja, a natureza ali era mais importante do que alguém que pudesse trazer bens materiais, prestígio. Ele não estava afim disso, ele saiu justamente disso. Se a gente faz um paralelo, e eu tenho muito medo de fazer esse paralelo, inclusive em sala de aula, porque uma vez eu estava dizendo que Jesus tinha muitas citações que lembravam os cínicos. Nossa. Aí um aluno disse assim: professor, o senhor está chamando Jesus de cínico? Eu disse: não, meu filho, entenda. Né? A ideia do cínico é o seguinte: Jesus diz assim, que o homem não deve se preocupar com o dia da manhã. Olhai as aves do céu, não semeiam, etc. Nem Salomão em sua glória se vestiu como uma delas. Não se preocupeis, né? Que é aquela ideia central da ataraxia. Que mesmo diferente, as escolas vão ter essa coisa de cada um pensa o momento presente, o agora, né? Viver esse bem-estar. Então aí você vê que tem muita diferença. Nossa, um paralelo carpe diem aí no processo. Aí, né? Você tem duas palavras que entram, principalmente aí para o português, que são opostas aos seus pensadores fundantes. A ideia de ironia socrática e a ideia de cinismo de Diógenes. A ironia socrática nada tinha a ver com essa coisa desdenhosa. Eram perguntas, quando alguém fazia uma afirmação, para ver se aquela pergunta tinha consistência, para ver se não caía numa contradição, numa aporia. Então, essa é a ironia socrática. Hoje é aquela coisa inteligente que eu gosto muito, né? Que é um humor inteligente, mas... a ironia é um sinal de boa saúde mental. Você não pode chegar ao sarcasmo. Às vezes até a gente chega, não tem problema. Dependendo da situação, o sarcasmo não é problema. E a outra coisa é o cinismo. Bom, vamos trazer o cinismo para a situação atual, né? Eu posso fazer uma pergunta pensando em situação atual? Com certeza. Se, por exemplo, eu colocasse dinheiro na conta de alguém, e aí alguém dissesse assim: rapaz, você está fazendo uma coisa legal, e dissesse para você assim: não, eu só estou fazendo isso porque, como eu ganho muito dinheiro vendendo carros, eu posso... Não, é sério? Você tá Sócrates, você tá...
E Eu tô fazendo a parecendo pergunta irônica. Eu tô parecendo irônico, mas assim, isso seria um certo cinismo para moldar Sim. aquilo que a gente entende como cinismo atual? É porque o cinismo entra numa categoria hoje, lógica, da falácia. Você tira o indivíduo do raciocínio. É a mesma coisa que você está falando de um criminoso, alguém pergunta sobre outra pessoa. Entendi. Eu estou falando de um crime que não foi resolvido, alguém pergunta de outra pessoa que teve uma atitude totalmente diferente. Ficou claro para mim. É como se você falasse de goiaba quando a questão é laranja, entendi. Cuidado com goiaba. É porque é uma fruta, né? Exato. Que dá prisão de ventre, essas coisas, e que algumas pessoas associam ao religioso. Entendi. Tudo bem. Mas voltando para a questão do cínico, né? Eu fui bastante irônico. Vamos focar no cinismo. Não né? vamos ser cínicos. Vamos trabalhar o processo do cinismo. Então, essa forma desdenhosa, inclusive um dos personagens pensados nesse filósofo do helenismo, da antiguidade, é o Chaves. Ele mora no barril e responde que foi sem querer querendo. Seu Madruga! Então ele tem esse jeito de responder meio irônico, cínico, debochado, que era a ideia do cachorro, né? Então a ideia do cinismo, na verdade, não tinha esse sentido. O Diógenes, ele foi direto com Alexandre lá, dizendo que o que ele estava oferecendo pouco importava. O que era mais importante era o sol que ele estava contemplando. No cinismo original, me parece que a questão toda é que há um grande desprendimento de lógicas de poder, de lógicas de estrutura social, de patamar, status. Existia um certo desprendimento desse sentido. São os verdadeiros caras que estão fora da questão social, dos sistemas. Eles desconfiam dos valores que os homens colocam como valores. Os verdadeiros valores estão justamente nesse autoconhecimento e no despojamento das coisas. O contato com a natureza, a verdade do ser nua e crua. Então, eles estão muito apegados nessa coisa do interior, que era o homem conhece a ti mesmo. Né? Muito contrário dessa coisa do cínico hoje, que é alguém que não tem um caráter duvidoso e que não tem nenhum tipo de coerência nos seus atos. Porque a atitude do cínico é uma atitude moral. Não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, uma certa feita eu vi um comentário, claro, não é a dinâmica de toda a explicação, mas eu vi um comentário de nosso queridíssimo professor Clóvis de Barros Filho, onde ele fala que o cinismo, ele é o que você diz a seu próprio respeito, ou a respeito de alguém, ou a respeito de algo que de fato não acontece, ou não é, ou não pertence àquilo. Isso. Por exemplo, você às vezes vê a propaganda de uma instituição financeira, onde tipo um banco, você tem a propaganda de um banco onde diz assim, aqui nesse banco nós fazemos tudo por você, o impossível por você. Só que ele diz, olha, a questão toda é que isso é dotado de um cinismo tão miserável, porque se você entrar no banco e for no caixa do banco, você vai perceber que ele não faz o impossível faz por você. Nem o possível, né? Muitas vezes não faz nem o possível e em alguns momentos você percebe que o cara não faz nada por você, né? Então isso aí é ato do contraditório, né? O que é mídia, o que é propaganda, o que é para vender, muitas vezes está dentro da lógica do cinismo. Certo? Então, na verdade, o cara consegue vender a imagem do produto, mas ele não consegue ser o produto. Porque ele disse, se é para ser desprovido de cinismo, era para um cara fazer uma propaganda no seguinte sentido, olha, nós somos um banco, nós temos pessoas boas e bem intencionadas, nós somos pessoas que tentar atender da melhor forma possível, mas tem pessoas que não. Então, no fundo, você pode se deparar com uma questão de sorte para ver se vai ser bem atendido ou não. Isso seria inviável em termos de propaganda, mas isso seria algo desprovido do cinismo. É porque o cinismo era aquilo que os cínicos achavam da sociedade. Essa incoerência. O cinismo na raiz raiz da sua... Então, por exemplo, questão. Quando eu era adolescente, minha mãe dizia que não vou falar o nome e não vou falar a marca para não ser processado. Mas minha mãe dizia que tinha eu via propaganda e minha mãe dizia, não, essa celebridade jamais usa isso aí. É muito cinismo dela chegar e dizer que usa isso. Porque eu, como pobre, não uso essa porcaria.
como se fosse um artista e dizer assim, use tal shampoo, porque seu cabelo ficará como os meus. Mas ali por trás tem 60 mil pessoas dando escova, passando produto, fazendo todo um tratamento que uma pessoa comum não tem condição de fazer. Isso é dotado de um cinismo absoluto. Isso. Aí o que era cinismo passa aquilo que eles criticavam, que era a incoerência social, essa falsa moral, a mentira, a falácia, que era tudo isso que eles fugiam. Então, a sociedade, o sistema enquadrou o cínico naquilo que ela é. Pensando no conceito moderno de cinismo, Ronaldo, só para a gente finalizar esse bloco maravilhoso, porque a gente está tentando esclarecer literalmente o que é cinismo, mas assim, tentando pensar no que a gente vive hoje, o que é o cinismo no mundo moderno. Será que é possível viver em sociedade sendo desprovido de cinismo? Ou existe uma margem que você diz assim, olha, tem uma margem aceitável para o cinismo? Não, dá para você viver sem ser cínico. O sentido hoje da palavra cínico é alguém que tem um apelo extremamente desonesto, imoral, sem nenhum critério ético, né? O cínico hoje é alguém que, por mais que as pessoas homenageiem, gostem, etc., o cínico hoje é alguém deplorável para uma conduta moral, para uma questão de valores. Um cínico não é uma pessoa que tem valor. Ou seja, uma namorada cínica é aquela que trai e consegue disfarçar isso. Um namorado cínico é aquele que também faz isso. Ou é aquele que até desdenha da pessoa amada. Eu posso até acrescentar uma situação? Vai lá. Quando a gente fala dessas questões interpessoais, que alguém que trai o outro, ou mente para o outro e é capaz de conviver habitualmente com isso, eu acho que o cinismo ele se enquadra num patamar acima. Você trai alguém, você engana alguém e você dá o discurso que jamais gostaria que isso acontecesse com você. É porque é bom separar. Você pode ser um cara irônico e ser extremamente ético, cheio de valores, mas na medida que você é cínico, você não os tem. É um processo de desonestidade. Perfeitamente. Todo então, cínico só para a gente entender o que é o processo do cinismo hoje, no agora. É quando você constrói uma imagem ou uma ideia a respeito de você mesmo ou de algo, sem que isso seja factualmente praticado. Isso. Factualmente possível dentro daquele contexto que você se embasou. E ainda tem o pior cínico que está muito comum hoje, querer justificar o injustificável. Toda a sociedade percebe que está errado, mas a pessoa consegue encontrar uma justificativa para aquilo de uma forma que ninguém consegue enxergar a não ser aquela pessoa. O cinismo em cadeia. Você sustenta uma ideia falsa, alegando que aquilo ali é possível e é a lógica real. Mesmo sabendo que não existe uma lógica, que não existe nada. Eu acho que a gente vive isso na política, na religião, na sociedade como um todo. Agora, duas esferas estão muito afetadas por isso. A política e a religião. Infelizmente. Por exemplo, um cara que se diz cristão e deseja a morte de alguém, ele é cínico. Maravilha. O cínico está muito ligado à questão da perversidade. Né? Então é uma desonestidade perversa. Sim. Porque o cínico tem consciência do erro que ele quer levar. Porque assim, a gente poderia pensar as várias qualidades de cínico. Qualidades, né? No sentido de tentar ver o que é pior, melhor. Né? Então, menos cínico ou mais cínico. Qualidades não ficou bom. A ideia de categorias. Então, você tem aquele cara que ele é cínico e ele disfarça os seus erros tentando levar uma verdade. E tem aquele cara que é cínico no sentido pior. Intencional. Ele é cínico, ele mostra que é cínico e ele ri dos outros a partir dos seus erros. Aí a perversidade aparece. Meu amigo. Além da desonestidade. É aquele cara que diz assim, Marquinhos, você tá achando que eu tô errado? Sim, problema seu achar isso. Se dane. Tá? Que terror. Mas é isso. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Ronaldo, é uma aula, meu amigo. É uma aula. Eu aprendo todo dia quando eu tô com você. Nós aprendemos, meu querido. Gente, se inscrevam no canal, compartilhem, vão lá no sininho, vocês vão ter todo o processo. Nossa, o óleo, onde está o óleo caiu. Esse cinismo dele. Esse cinismo leviano que ele tem. E nós esperamos que vocês tenham gostado. E no próximo bloco nós voltamos. Lembrando, se gostou, dê um like e compartilhe. Se inscreva. Assine, o sininho. Então. Um beijo, gente. Tudo de bom. E até mais ver. Grande Ronaldo. E aí, né?